Fala, pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio, né, do Conversas Sustentáveis 2024, que a gente está tendo bastante novidades sobre assuntos também, temas, e hoje a gente vai falar de uma forma diferente, né, da sustentabilidade empresarial, mais focando, né, na vida real, no dia a dia, né, não que a gente não foque na vida real no dia a dia, mas sim tentar ter mais um olhar mais profundo dentro das companhias. E então hoje eu vou falar com o Luiz Eduardo, ele que está à frente dessa parte da Ultratiz, né? Ele é coordenador de meio ambiente corporativo, formado em engenharia química pela UFSM, que fica em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Para quem está ouvindo em outro estado ou outros países. Então, sabendo que é aqui no Rio Grande do Sul, mas ele não está aqui no Rio Grande do Sul, ele vai contar um pouco mais. É pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e atua na área ambiental desde 2019 e coordena a implementação ESG da Ultratiz. Seja muito bem-vindo, meu velho. E antes da gente entrar no assunto, né, no tema principal, eu fiz uma breve apresentação, mas se tu puder falar um pouco mais de ti, como é que tu chegou onde chegou, então o microfone é contigo agora. Show de bola. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, pessoal. Bom, então, como o Wagner comentou, sou Luiz, então sou formado em engenharia química. Então, vocês vão ver que muito do meu posicionamento ele vai ser voltado mais à parte técnica, que a gente pensa como engenheiro. Mas, como o Wagner comentou, então eu trabalho na área de meio ambiente desde 2019. Passei por um período de consultoria ambiental, passei para a indústria, né? E aí trabalhei desde então sempre no meio ambiente também. E hoje, né, eu estou como coordenador ambiental corporativo da Ultratiz, e um dos principais pontos, assim, um dos principais focos da companhia hoje é a implantação do ESG, né, dentro da Ultratiz. É um ponto bem forte hoje que vem sendo visto dentro da companhia, uma pauta muito visada, né, e no mercado como um todo, né, que a gente vê. Mas hoje, dentro da Ultratiz, isso é um ponto bastante importante, né, no decorrer da conversa, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí, trazer os pontos principais. Maravilha. Tchê, só para a gente situar, assim, e botar todo mundo na mesma página, se tu puder trazer algumas informações da Ultratiz, quem é a Ultratiz, quanto tempo estão no mercado, quantas pessoas vocês empregam hoje, contar um pouco da trajetória da empresa. Claro. Bom, a Ultratiz, então, para quem não conhece, é uma plataforma de queijos e cremes, tá no Brasil. A missão da Ultratiz hoje é ser a melhor plataforma de queijos e cremes do Brasil, né? Não necessariamente a maior, mas sim a melhor, né? Tanto em questões de qualidade de produto, quanto em questões também socioambientais, né? A gente, como eu comentei, é uma pauta muito forte hoje dentro da companhia. A Ultratiz, ela está no mercado, então, desde 2019, né? A Ultratiz, ela tem hoje 4 marcas, né? Que são a Lacleo, né, que é uma unidade aqui em Santa Catarina, no extremo oeste de Santa Catarina, São João do Oeste. A gente tem a unidade em Cruzília, Minas Gerais, sul de Minas, que é onde a gente tem produção de queijos finos, né, queijos gorgonzola, né, vários queijos bem diferentes, assim, bastante premiados também. A gente tem a unidade de Búfalo Dourado, em Dourado, São Paulo, né, a gente tem, então, a produção de queijos de búfalo. E em Trindade, Goiás, a gente tem a manteiga Itacolomi, né? A gente produz manteiga especificamente lá. Esse é um ponto bem interessante da Ultratiz, né? Que no momento que foi criada a companhia e foram adquiridas as fábricas, né? A Ultratiz definiu, então, centros de especialidade. Então, por exemplo, em Cruzília, a gente fazia manteiga, na Laclelo era feita manteiga. A gente decidiu não, né? Vamos focar em especialidades em cada unidade. Né? Então, a Laclelo a gente produz queijos de produção de massa, né? Por exemplo, queijo mussarela, queijo prato, né? Requeijão. Cruzília a gente foca nos queijos finos, né? Búfalo dourado, então a gente tem especificamente os queijos de búfalo e toda a manteiga, então hoje ela é produzida em grande parte na unidade de Itacolomi. Né? Às vezes, casos específicos de produção, a gente até tem em alguma fábrica ou na outra, mas no geral a gente separou em centros de especialidade. Então a gente tem uma equipe especialista
né, em produção de mussarela dentro da Laclela. A gente tem uma equipe especialista em produção de queijo gorgonzola, inclusive, né. A gente fez mais ou menos esse modelo que a gente entendeu que seria um modelo mais interessante da gente seguir como modelo de negócio, né, da companhia. A Ultra Cheese hoje ela é a queijaria brasileira mais premiada no mundo, né, ganhando aí diversos prêmios de queijo. Então, realmente a qualidade do queijo ela é indiscutível. É um queijo muito muito bom que a gente produz. E a gente vem focando, então, aí, como eu disse, num crescimento a médio e longo prazo, né, e focando em sempre manter a qualidade do nosso produto. Inclusive, a gente tem desenvolvimento de muitos queijos diferentes. A gente tem um queijo com café, né, a gente tem o queijo gorgonzola nosso com especiarias, que é o nosso queijo santo casamenteiro, né. Então, tem toda essa questão que a gente trabalha também do desenvolvimento, né, do produto em si, para manter a qualidade dele enquanto cresce como companhia. E, ao mesmo tempo, também vendo toda a questão ambiental e social por trás, né, da produção industrial. Muito bom. Eu, particularmente, sou cliente, né, e sou um cara que com qualquer coisa, gosto muito. Então, se vocês quiserem, eu aceito um pouco lá. Visitar a fábrica, né? Tchê, se tu puder trazer o que motivou a Ultra Cheese a olhar para as questões de sustentabilidade, foi algum evento, alguma coisa que teve uma influência específica para olhar a falta de sustentabilidade? Como é que ingressou essa jornada na empresa? Sim. A Ultra Cheese, então, ela foi criada pelo Fundo Aqua Capital, né, que é um fundo de private equity aqui do Brasil, que, inclusive, é um dos fundos mais premiados aqui da América em temas de sustentabilidade. Então, já vem no cerne da criação da empresa toda a questão do ESG da sustentabilidade. É um ponto, como eu disse, é uma pauta central, né, da companhia, porque isso já vem desde a fundação da companhia, né. Então, a gente tem esse viés e esse cuidado desde o início da companhia, o que é uma vantagem muito interessante, né, enquanto, para mim, enquanto quem está coordenando a implementação, né, porque isso é algo que já vem desde o início e é algo que é fomentado desde sempre, né. Muitas vezes, diferente de outras empresas que às vezes precisam entrar com isso, ou até têm vontade de entrar com isso, mas a empresa já está grande, já cresceu, já se desenvolveu, e é um pouquinho mais difícil de entrar dentro desse processo e depois trocar o pneu com o carro andando. Então, é uma vantagem bem interessante que a gente tem, né, em relação a outras companhias, mas a gente também passa pelas mesmas dificuldades que qualquer outra empresa, né. Tu questionou também um pouquinho antes, a Ultra Cheese hoje, ela tem mais de 1.000 funcionários, né, então a gente tem, como eu comentei, as 4 fábricas, a gente tem 2 centros de distribuição, tem um centro administrativo, 2 lojas aqui em São João do Oeste também. Então, toda essa estrutura, né, todo o viés socioambiental dessa estrutura toda, a gente observar no dia a dia, traz todas as dificuldades que praticamente todo mundo vai ter também. A gente tem essa vantagem, digamos assim, que para nós, desde o início, já foi desenhado que iria ser feito o modelo de negócio de maneira sustentável. Legal. Sabe, com certeza, tu sabe, um dos processos que a gente percebe que se torna mais difícil, principalmente quando são empresas que não tinham esse viés de olhar para a sustentabilidade, é o processo de aculturamento, do engajamento dos colaboradores. Como é que vocês trabalham isso, ou ainda estão começando a olhar para esse viés, para que, obviamente, tem que ser uma ação top-down, sim, a gente entende que parte de cima, parte das lideranças, mas a questão é... Todo mundo tem que participar, né? Exato, para que todos estejam na mesma página. Como é que vocês trabalham isso na empresa? Sim. A gente, então, o modelo de negócio da Ultra Cheese foi comprar essas marcas, né, essas fábricas, e a partir disso desenvolver os produtos. Então, na verdade, a Ultra Cheese em si surgiu com um viés socioambiental, mas os funcionários que já estavam trabalhando nas unidades não tiveram essa formação anterior, né? Então, a gente vem desenvolvendo isso, né? A gente vem trabalhando com essa questão do aculturamento. Tem toda uma questão de gestão e controle também, porque, assim, a gente montou, para a gente começar a conseguir implantar isso dentro da companhia,
a gente vem montando e vem estruturando um sistema de gestão, né, a gente chama de SIG, né, Sistema Integrado de Gestão, no qual a gente pega ali as áreas que vão ter mais interação, que no geral vai ser qualidade do produto, né, saúde e segurança, para pegando a parte de segurança do colaborador, e meio ambiente, né, e a partir disso a gente monta, então, todos os procedimentos da companhia, pensando sempre nessas 3 áreas, né, então a gente já monta em conjunto, para que a gente consiga atender as áreas que sejam, que tenham interface, né, então, a gente monta procedimentos, treinamentos, né, políticas também, né, então a gente desenvolve toda essa questão para, então, em cima disso, planejar treinamentos, planejar ações, né, semana do meio ambiente, semana da qualidade, né, então, tudo isso a gente faz no nosso dia a dia, integração dos colaboradores, então, todo colaborador novo que entra, ele é apresentado a todas as políticas da companhia, certo? Desde o dia 1 dele na companhia, a gente apresenta as políticas, a gente mostra a importância da questão da segurança do trabalho, da questão do meio ambiente, né, PPF, né, boas práticas de fabricação. Então, tudo isso, todos os colaboradores, eles acabam passando desde a entrada na companhia. Então, a gente vem, desde o início, sempre trabalhando com esses pontos, né, com os colaboradores, para que, com o passar do tempo, eles vão, sim, entendendo que essa é a cultura da empresa e as coisas precisam ser feitas dessa maneira. Né? Então, treinamentos, a gente faz periódicos, né, a gente tem uma matriz de treinamentos que a gente precisa, que o colaborador precisa passar, né, na quais estão definidos, então, temas de meio ambiente, de segurança, tudo, e temas específicos da área onde ele trabalha também. Então, toda essa estrutura a gente monta para que isso chegue no colaborador, né, e ele vá, aos poucos, entendendo. É muito mais fácil a gente conseguir isso, muitas vezes, com quem está entrando, né, como eu falei, a pessoa já entra dentro do processo, né. Muitas vezes a gente tem pessoas que estão trabalhando na fábrica há 5 anos, há 10 anos, né? Então, com esses colaboradores, a gente também trabalha, né, com os treinamentos, com, até a gente faz postais, publicações, a gente traz isso, né, para os colaboradores, o nosso RH trabalha diretamente também com os colaboradores para conseguir trazer esse ponto e mostrar as ações que estão sendo feitas para os colaboradores também entenderem. Por exemplo, a gente fez, no ano passado, um evento do Dia da Árvore, né, no qual a gente convidou os colaboradores para vir com a família, com os filhos, para dentro da fábrica, para fazer plantio de árvores, né, árvores nativas, frutíferas, né, para o pessoal, com isso, fazer o plantio e ir acompanhando, né, o crescimento das árvores, o desenvolvimento todo ano, né, e vendo isso, trazendo isso para eles e para mostrar que a empresa também está engajada com esses temas, né. Então, todas essas ações que a gente vai fazendo, Semana do Meio Ambiente com vários treinamentos, Dia da Árvore, a gente faz ações que a gente traz de, por exemplo, redução de água, a gente tenta sempre mostrar isso para os nossos colaboradores, para eles observarem que isso está sendo visto, né? Então, quando ele for lá e olhar, quando ele vê uma torneira aberta dentro da fábrica, ele for lá e fechar, o resultado vai aparecer, né? O consumo de água vai reduzir, isso vai chegar nele e ele vai ver que isso está tendo resultado. Esse é um ponto bastante importante também, medir os dados, né, o que não é medido não é gerido. Então, a gente mede os dados e mostra isso para os colaboradores, né, tentar trazer aqui muita transparência. Como tu citou no início, né, pensando nessa nossa conversa como um norte para quem está começando, para quem está buscando e também está estruturando, eu acho que um ponto muito importante realmente é ter o controle das informações, né, ter o controle dos dados, medir o que está acontecendo para conseguir ter... entender o teu caminho, os teus passos, né? Eu estava aqui, eu fui até aqui, e tu conseguir trazer isso para os teus colaboradores. Né? Eu acho que o engajamento dos colaboradores está muito em cima deles se sentirem parte daquilo, né? Que nem eu disse, o colaborador lá dentro da fábrica entender que se ele fechar a torneira que está jogando no chão, essa ação dele vai ter um efeito lá na frente, né? Vai mostrar, vai reduzir a quantidade de água, né? O cara lá do escritório, que se ele desligar o ar-condicionado quando ele sair da sala, ele vai ver que a conta de energia reduziu, né? Ter essa visão, eu acho que é um ponto bastante importante, né? E... Pode falar. Não, conclui. Não, tranquilo. E assim, eu acho que a questão do aculturamento vai muito disso, né? Um dos nossos valores aqui na Ultratize é a questão da atitude de dono, né? Atitude de dono com a companhia. Eu acho que isso é um ponto muito importante na questão do engajamento, né? É o colaborador se sentir como parte da companhia. Isso não é uma coisa fácil de se fazer, né? Não é fácil. Realmente não é fácil, é uma coisa que demora,
cultura sempre é um ponto complexo, né, de se desenvolver. Mas é aquela açãozinha do dia a dia, né, tu cobrar treinar o supervisor para que ele saiba chegar no colaborador lá da ponta e mostrar para ele quais são as ações que ele tem que fazer, a importância disso, né, um ponto bem legal também é mostrar o porquê a importância, né, por que eu vou fechar essa torneira aqui? Eu vou fechar essa torneira aqui porque eu estou gastando água, certo? Tá, mas qual que é o problema? Então, mas eu estou numa região aqui, vou dar um exemplo aqui de Santa Catarina, eu estou numa região que sofre muito com estiagem. Por que que eu, como fábrica aqui dentro, eu vou gastar mais água do que eu preciso? Se a região toda sofre com falta d'água periodicamente, né? Então, trazer muitas vezes a realidade para eles, né, da localidade onde eles estão inseridos, tudo isso eu acho que é um ponto bastante importante para trazer cada vez mais a importância das ações que eles estão fazendo, né? Entender o resultado das ações que ele está fazendo, para que aí sim ele comece a pensar naquilo como o modo correto de se agir. Eu vejo que essa parte de conseguir tangibilizar para o colaborador o que acontece é uma questão importante de se fazer, e que a grande parte do mercado, pelo que a gente percebe, ela não tem muito a consciência dos impactos das alterações climáticas, por exemplo, na sua vida. Ela não entende todo o processo e que isso está afetando diretamente, seja numa questão de produção do agro, que o produto vai ficar mais caro na gôndola, que isso está diretamente impactando, sei lá, nos custos, né, de seguro, né, que fica mais caro por quanto mais atividades extremas, o seguro fica mais receoso, né? Nos Estados Unidos a gente tem casos lá na Califórnia da maior seguradora falou que não vai mais segurar novas residências, né? Porque se torna um risco. Então, tangibilizar, eu acho que é um dos pontos, trazer para o dia a dia, né? Qual é o impacto. Mas a gente pegar isso na indústria alimentícia, né, de uma maneira geral, assim, né, que são os desafios que vocês enfrentam bastante dentro da Ultra Cheese? Questão climática é um ponto bastante importante para a gente, né, porque como negócio, né, eu quero dizer, porque assim, a gente está dentro de um ramo, né, que precisa que 70% do nosso custo vem da nossa principal matéria-prima, que é o leite, certo? E o leite está diretamente ligado a toda a questão climática. A gente teve choveu demais, não deu boa produção, é mais cara a ração, o leite sai mais caro, certo? Choveu de menos, não deu boa produção, mesma coisa. Então, assim, principalmente o leite, que tem uma margem muito pequena, né? A gente trabalha com uma margem muito, muito pequena em cima do preço que a gente paga no produto, porque o nosso custo de produção é o que a gente consegue vender. Acaba que toda essa questão climática ela tem um efeito muito expressivo dentro da nossa cadeia, né? Tanto para a gente quanto para a cadeia em si. Porque o que acontece? A gente trabalha muito com pequenos produtores, né? A produção de leite ela é majoritariamente no Brasil feita por pequenos produtores. Então, no momento que um pequeno produtor tem uma quebra que ele não consegue, por exemplo, comprar ração suficiente, né, falta dinheiro para comprar ração, ele não consegue vender o leite dele a um custo que ele está pagando a ração dele, muitas vezes ele acaba quebrando. Isso aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Então, a cadeia toda sofre com o processo, né? E a gente, como companhia, sofre também, tanto em questão do aumento do custo de leite, quanto a gente perder um produtor também, né? Quando a gente perde um produtor, a gente acaba reduzindo a nossa quantidade de leite que a gente consegue processar. Então, todo esse ponto acaba gerando uma reação em cadeia, digamos assim, né? Sim, um efeito bola de neve, né? Reação em cadeia na cadeia de fornecedores. Então, isso tudo afeta diretamente a gente. Então, o que a gente tenta fazer hoje para minimizar essa questão do risco climático nosso, né? A gente tem hoje toda uma equipe, a gente chama do projeto de originação, que é as equipes que trabalham diretamente com os fornecedores de leite, né? Então, a gente faz esse trabalho dentro da cadeia de fornecimento de leite, que hoje é a nossa principal cadeia, no qual a gente já começa com uma homologação do fornecedor, né? A gente, então, pega várias informações socioambientais mesmo, né, do fornecedor,
capacidade produtiva, quantas ele tem, questão de qualidade do leite, né, questões sociais que ele está inserido, né, capacidade, enfim. E a gente pega todas essas informações no momento da homologação para averiguar se a gente vai seguir com esse fornecedor e desenvolver ele com o tempo. A gente pegou lá na homologação que ele não faz controle financeiro, por exemplo, né? A gente oferece ajuda para fazer esse controle financeiro para ele, para conseguir ele desenvolver. Por quê? Mesma coisa, eu tenho um pequeno produtor, né, como eu comentei lá atrás, estiagem. Putz, o cara está sofrendo. A margem do cara, porque o cara não tem controle financeiro, é muito pequena. A chance dele quebrar é muito maior. No momento que ele tem um controle financeiro melhor, que ele sabe aonde está o lucro dele, ele sabe onde estão os custos dele, ele sabe o que ele consegue mexer, o que ele consegue manusear, é mais fácil ele conseguir passar por esse período de turbulência e depois começar a crescer de novo, né? Então, a gente ajuda o fornecedor nesse sentido, a gente faz esse controle, a gente faz acompanhamento técnico também, né? Então, vai um técnico, vai um veterinário, né, diretamente nos produtores para auxiliar eles no fornecimento de leite, né? E a gente consegue, por exemplo, com essas ações, então, aí vai entrar ações de questão de alimentação animal, né, controle de doenças, melhoria, né, de alimentação, até de questão de saúde e bem-estar animal, né, também, a gente consegue, então, aumentar a produtividade desse fornecedor. Hoje a gente trabalha com uma produtividade aí na casa acima dos 20 litros por vaca por dia, né, dos nossos fornecedores, que é uma média praticamente 3 vezes maior do que a média do Brasil. Por quê? Porque tem todas essas ações que são trabalhadas lá diretamente no fornecedor, né? Quem ganha com isso? Fornecedor, porque ele consegue produzir mais com a mesma quantidade de animais. A gente, porque a gente tem um fornecedor que não consegue nos entregar mais leite, e é um fornecedor que está mais fidelizado com a gente, porque a gente acompanhou ele durante todo o processo, né? E também, querendo ou não, questão ambiental. No momento que eu precisava de, por exemplo, 20 vacas para produzir... Desculpa, no momento que eu tinha 20 vacas, eu produzia, digamos, 120 litros de leite por dia, né, numa média de 6 litros por dia, essas mesmas 20 vacas vão conseguir produzir 400 litros de leite por dia, né, no momento que eu consigo trabalhar a produtividade delas. Então, eu evito de que eu tenha que ter muito mais animais para produzir a mesma quantidade de leite. E a gente sabe que hoje, né, a questão agropecuária, ela é uma das maiores emissoras de metano, certo? Da nossa cadeia hoje. Então, essa redução, digamos assim, do número de animais a partir da produtividade de cada um deles, do aumento de produtividade, causa uma redução muito grande na emissão de carbono. Né? A gente acaba deixando de emitir muito para uma mesma quantidade de leite. Né? Acaba que a pegada de carbono fica menor dentro da cadeia. Fica aí, pessoal, já vou dar uma dica para vocês de documentário. Eu assisti semana passada na Amazon Prime se eu não me engano, deixa eu até confirmar aqui o nome. Eu sei que é 10 bilhões. Deixa eu ver se eu tenho. 10 bilhões, o que tem para comer? E aí um dos pontos que eles falam é a questão do agro, né? A questão de quanto é escasso a remuneração e o fato das pessoas, né, dos pequenos agricultores, obviamente, né, não falando da grande cadeia, mas dos pequenos, falta de gestão, uma série de coisas, e se a gente não melhorar a produção e também a parte de lucratividade, isso vai colocar em risco muita coisa, né, da nossa alimentação das pessoas, porque ninguém daí quer trabalhar muito para ganhar pouco, né, ou justamente a falta de conhecimento. Então, a gente tem que, esse caminho que vocês estão fazendo também, outras empresas que eu conheço também, de querer trabalhar, cuidar melhor desses parceiros, porque envolve todo mundo, né? Eu costumo dizer que se a gente olha de uma maneira holística, não só holística, mas trazendo para um viés, quanto mais eu trabalho com o fornecedor e eu espremo ele, eu posso estar tendo vantagem no curto prazo. Mas se esse cara quebra, que nem tu falou lá, ele compromete a minha produção, ou seja, eu entrego menos, não vou pegar dinheiro, e deixei uma empresa a menos aí pelo caminho. Então, essa visão, ela se torna muito, muito legal, assim, e totalmente importante, que as empresas devem
se guiar mais, ter esse olhar mais de médio e longo prazo, de uma maneira geral. Outro ponto que eu quero trazer é quais mais iniciativas que vocês fazem, né, sei lá, na questão de embalagem, vocês cuidam dessa parte, gestão de energia, dos recursos hídricos, esses compromissos ambientais que vocês possam ter, se tem meta de emissões, se puder abrir um pouco mais para a gente isso. Sim, sim. Um ponto só um pouquinho antes, Wagner, um ponto que eu acho bem legal, tá? E é um desafio muito grande nosso, da área de quem está trabalhando hoje com ESG, ou quem está começando, ou quem já está dentro dessa área, né? É essa a questão de que, assim, eu entendo muito o ESG como risco, né? Risco para o negócio. Então, é a gente observar os riscos do negócio e buscar as oportunidades ali dentro. Pode ver que muitas das coisas que a gente está comentando sobre ações de ESG que a gente faz vão acabar sendo ações que vão gerar retorno financeiro para a companhia. Então, não é como se eu fosse fazer uma ação que vai gerar um custo para a companhia, que é simplesmente uma ação para jogar para o ambiental, digamos assim. Então, muitas coisas, principalmente para quem está começando, para quem está buscando um início nessa caminhada, eu acho que o principal ponto é tentar encaixar e buscar ações que vão trazer tanto a questão do viés socioambiental quanto a questão do viés financeiro, né? E é uma questão de segurança para o seu negócio. Né? O ESG, por que o ESG muitas vezes é valorizado por fundos, né, e por grandes investidores? Porque, na verdade, a empresa que tem a questão da visualização do viés do ESG, ela vê o seu negócio muito em cima de quais os riscos que ela está exposta. Então, eu tenho uma visão do risco que eu estou exposto, eu sei qual risco que eu estou exposto, eu passo a me preparar melhor para ele. Né? Tanto questões ambientais, que nem comentou nos outros podcasts, questão de risco regulatório, né? De risco físico, de risco de intempéries. Então, toda a estruturação da área de ESG da companhia ajuda a companhia a ela se manter mais sustentável no tempo. Ela consegue ver melhor os riscos, né? Visualizar melhor, ela mede melhor, ela entende melhor a estrutura que ela está exposta. Então, eu acho que para quem está, principalmente, começando uma implantação, sempre é importante tentar ver as ações que a gente tem e conseguir fazer ações que vão trazer também um retorno financeiro para a companhia, para que ela consiga dar esse primeiro passo. Né? Vai lá, não, eu vou fazer uma ação que vai reduzir água, vou fazer uma redução que vai reduzir energia, eu vou trazer ações na minha cadeia de fornecimento. Então, tentar ir mais nesse viés, né? Um outro ponto que tu trouxe agora, outras ações que a gente faz, né? A gente trabalha, assim, com a questão de redução de plástico, né, nas embalagens. Então, a gente fez várias ações durante o ano para a gente conseguir reduzir o peso das nossas embalagens, né, e com isso reduzir a questão de quanto de plástico a gente está colocando no mercado. Né, todo o plástico que a gente coloca no mercado, plástico e papelão, a gente faz a logística reversa. Né, a gente faz a logística reversa das nossas embalagens dentro da legislação. A gente cumpre isso. E também a questão da redução de plástico, a gente conseguiu reduzir aí um bom número de toneladas de plástico que a gente coloca no mercado, e além disso também, no momento que eu coloco menos plástico na minha embalagem, o meu caminhão transporta menos peso. Se o meu caminhão transporta menos peso, eu consigo emitir menos carbono a partir de uma redução no meu consumo de gasolina também. Então, são vários pontos que às vezes a gente faz uma ação e ela consegue entregar retorno em várias áreas. A gente também tem uma outra ação que a gente fez, um sisteminha de sobreposição de pallets, né, no qual a gente conseguiu adaptar os nossos pallets para eles se encaixarem melhor um acima do outro, para que eles coubessem dentro do caminhão. Então, o caminhão começou a conseguir transportar mais, né, material, mais produtos numa mesma viagem. Então, a gente também consegue, com isso, otimizar a nossa rota logística, que a gente sabe, né, que a questão logística no Brasil é uma questão que também emite muito carbono, certo? Essa ação a gente fez, né, na parte logística. Dentro da parte logística, a gente também tem a questão de otimização de rotas. Então, a gente montou um sistema, contratou um sistema de gestão logística, né, no qual a gente identifica as melhores rotas para a gente reduzir a quilometragem que o nosso caminhão anda, tanto para coletar o leite, né, quanto para transportar depois o nosso produto. Então, todas essas ações, como eu disse, a gente tem tanto a questão do ganho ambiental, quanto também a questão do ganho financeiro. Né? A gente consegue aliar as duas coisas. A gente tem ações também com redução de água e de energia. Né? Redução de energia muito vai em cima de
substituição, muitas vezes, de tecnologias, né? A gente adquiriu, por exemplo, um compressor em uma das nossas unidades. O compressor é um equipamento, para quem não trabalha dentro da indústria, né? Um compressor que consome muita energia. Né? Então, a gente colocou um compressor mais novo, com uma tecnologia mais eficiente, né? A gente trabalha, então, também com a conscientização dos nossos colaboradores, como a gente citou anteriormente, né? Para, por exemplo, a gente tem muitas câmaras frias, né? Dentro da fábrica. Então, a gente coloca sistemas de fechamento automático das portas, né? A gente conversa com os colaboradores para eles tentarem evitar o máximo possível deixar portas abertas, onde a gente vai perder esse frio e o sistema vai ter que compensar isso com um gasto energético. A gente faz toda a questão do controle da água, então toda a água que a gente consome na fábrica, ela é controlada e é medida, certo? E a gente faz várias ações para conseguir tentar reduzir esse consumo de água. Um exemplo, a gente instalou na unidade de Laclelo e Cruzília, né, em Santa Catarina e em Minas, sistema de concentração do soro. Né? Então, na produção do queijo, a gente tem um subproduto, digamos assim, que é o soro, né? E o soro, antigamente, ele era um resíduo, né? Então, ele basicamente ia para a ETE e era tratado junto com o tratamento de efluentes. Hoje, não. Hoje a gente sabe que o soro, ele tem, sim, uma concentração de nutrientes, né? Proteínas, gordura, etc., que a gente consegue aproveitar. Então, a gente concentra esse soro, né, que antes era um resíduo, ele virou um subproduto, e na concentração desse soro eu consigo ter o quê? Água, né? Eu filtro, digamos assim, eu filtro esse soro, e o resultado disso, além do soro concentrado, é água. Não é uma água em condição de potabilidade necessariamente, mas é uma água com uma qualidade muito alta. Então, eu consigo usar essa água para limpar caminhões, eu consigo usar essa água para limpar pisos, certo? Equipamentos, externamente, né? Não a parte interna do equipamento, mas externo, sim. Então, é uma água que eu iria gastar, né? Que eu acabo conseguindo usar o lugar chama água de vaca, que é a água que vem do próprio leite. É a água que vem do leite, que sobra do leite, a gente consegue também utilizar para evitar uma maior captação de água também. Um ponto hoje a gente tem capacidade para recuperar, se nós rodarmos em plena capacidade, cerca de 20 mil metros cúbicos por ano de água a partir disso. Então, é um trabalho, um projeto bem legal. Interessante, né, a gente falar um pouco dessa questão, né, das iniciativas. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que é em relação aos desafios também, né, que é o seguinte: hoje, por exemplo, o que impede a Ultra Cheese ou qualquer outra empresa, de repente, de ter mais ações? Seja função de budget, às vezes tecnologias que ainda não são economicamente viáveis, falta de incentivos governamentais para ter processos melhores. Na tua visão, na tua experiência do dia a dia, o que tu acha? Porque assim, a gente vê que tem muitas empresas fazendo, muitas mais falando do que fazendo. O que tu acha que trava a velocidade? Porque se a gente pega países ricos, a gente percebe, né, que eles já estão assim, investem muito mais, mas claro, lá se pode favorecer políticas mais interessantes, capital mais barato e tecnologias mais avançadas. Então, qual é a tua visão, assim, desses, por exemplo, para outra Cheese, de repente, atingir os seus objetivos de uma maneira mais rápida, ou como no mercado também tu enxerga que não está tendo a velocidade que poderia ou que deveria estar? Sim. Eu acho que é um conjunto de vários fatores, né, nunca vai ser uma coisa só. Mas, por exemplo, questão de incentivos, né? Hoje a gente já tem no Brasil, né, e vem crescendo, a questão de incentivos, né, para financiamentos mais baratos para empresas que conseguem trazer comprovações de que elas têm ações no viés socioambiental, né? Então, já é algo que já vem sendo trazido e vai estar começando a andar um pouquinho mais. A gente tem questões de políticas nossas ainda que, em alguns pontos, ainda estão um pouquinho atrasadas e travam um pouquinho esse andamento, e muito também da mentalidade hoje, né, aqui dentro do Brasil ainda, que ela está um pouquinho atrás de outras regiões do mundo ainda. Se a gente for comparar, por exemplo, com a Europa, que fala em ESG já
vários e vários anos, né, a gente vê, inclusive, uma questão de mentalidade do próprio consumidor. Aqui no Brasil, um pouco a gente já vê, mas a gente vê bem menos, essa questão da compra consciente do consumidor. O consumidor conscientemente vai e escolhe o produto que ele entende que agride menos o meio ambiente, né, que é um produto que é ambientalmente sustentável, que, por exemplo, que a empresa que produziu não fez nenhum abuso social, né, digamos assim, né, não tem nenhuma questão trabalhista nem nada. Então, isso lá na Europa já é uma realidade. Hoje, no Brasil, ainda não. Então, isso vai mudar muito, né, eu vejo como um ponto que vai mudar muito quando o mercado chegar com essa pressão de maneira mais forte, ele vai obrigar com que as empresas façam isso, e já vem acontecendo, né, mas ele vai obrigar muito, e principalmente quando a questão da cultura do consumidor mudar, né, vai forçar muito o empreendedor brasileiro a fazer isso. Hoje, o que eu vejo como uma trava é muito a questão da mentalidade ainda, a gente vê muito, como eu comentei, os empresários muitas vezes não veem o ESG, ou as ações ambientais ou socioambientais, como algo que vai agregar valor à companhia, né? Vem algo como, ainda vem como algo mais na área ambiental mesmo, sabe? Isso aí é questão ambiental. Não é só uma questão ambiental. É uma questão de, como eu comentei, de sustentabilidade da companhia a longo prazo. Eu consigo aliar as ações que sejam ambientais e que também tragam retorno financeiro para a companhia. Eu consigo fazer. Eu consigo trazer. Então, muitas vezes, essa trava, né, dentro ainda do modo com que as empresas agem aqui no Brasil, faz com que muitas vezes isso não seja dado a atenção que precisa. Porque, na verdade, a gente tem um problema. No momento que a gente tem um problema, a gente tem pessoas capacitadas, com tempo de avaliar esse problema, elas vão achar uma solução. Muitas vezes uma solução criativa, que às vezes resolve o problema de uma maneira mais simples do que a gente pensava no início. Mas no momento que eu não coloco as pessoas boas para olhar esse problema, ou às vezes eu não dou tempo para elas olhar esse problema, acaba que ele não consegue ser resolvido e ele vai ficando para trás. Vai sendo dado foco a outros pontos. Aonde que eu vou ter um lucro maior nesse momento? Se eu focar isso aqui, eu vou ter mais lucro nesse momento. Se eu reduzir a água hoje, talvez me baixe um percentual pequeno ali do meu custo, de produção. Mas beleza. E aí, quando surgir uma regulamentação ambiental que me cobre que eu faça a recuperação de água, que eu faça o reuso, eu não tenho mais estrutura para isso, ou que me cobre em cima do consumo, por exemplo, quem tem água, a gente fala muito na indústria, que muitas vezes as indústrias têm água de poço, Por exemplo, em muitos estados isso vai passar a ser cobrado. Então, esse meu consumo, que antes muitas vezes era só um consumo de água, que eu fazia um controle por uma questão ambiental, ele vai passar a ser uma questão financeira também. Então, muitas vezes, ter esse viés, entender, o empresário brasileiro entender que eu consigo aliar as duas coisas. Eu consigo trazer o ganho socioambiental junto com o ganho financeiro, e junto com o ganho financeiro a longo prazo, principalmente. Sustentabilidade do negócio, não necessariamente sustentabilidade ambiental, sustentabilidade do negócio. Eu manter o meu negócio de maneira sustentável por mais tempo. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente ainda precisa ter aquela virada de chave, que ela vai acontecer, seja por parte do empresário em si ou do mercado forçando o empresário a fazer, mas ela precisa acontecer, Essa viradinha aí precisa acontecer para que as coisas comecem a andar. É um assunto um tanto quanto delicado, né? Essa parte, quando a gente pega todo o espectro, né, de avanço tecnológico, o Brasil, acho que se a gente querer, tende a ser um dos líderes, né, desse desenvolvimento sustentável. E a grande questão é a gente tentar acelerar esses processos, né? Olhando de uma maneira mais macro, a gente tem uma questão de ter mais maturidade para que esses processos tecnológicos levem a gente a prosperar. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Com isso, é que a gente vive hoje num país pobre.
O Brasil, né, não é novidade para ninguém que majoritariamente a gente é um país pobre. E hoje a gente tem um dos maiores impactos ligado à cadeia do agro, né? Seja diversas coisas, mas é ligado ao agro. E só que a gente tem uma matriz energética limpa, só que no momento que a gente começa a ter também mais prosperidade, a gente tem mais pessoas consumindo. Né? A pessoa mais consumindo, consome também mais energia, compra mais carros, compra mais ar-condicionados. E na nossa visão hoje, a tecnologia ela está embarcada, a gente precisa pisar fundo no processo tecnológico, nas inovações, para que acompanhe esse ritmo de crescimento, se a gente quer trazer prosperidade, seja para o Brasil, África, Índia, China, né, países que têm esse problema ali, que a gente vai precisar trazer esse processo. Hoje na Ultratis, vocês usam também das partes de tecnologia para melhorar os processos das empresas, das empresas de vocês, para tornar os processos mais eficientes, menos custosos? Vocês já estão olhando para as partes de inovação? Sim, sim. Inclusive, a gente fala muito aqui no Brasil, né, e aqui na nossa conversa, às vezes dá a entender que a gente está muito atrás em tudo. Na verdade, tem muita coisa que a gente faz certo já. Por exemplo, o Brasil hoje é líder no uso de biológicos na agricultura, que é um ponto que é bem legal, sabe? É um desenvolvimento bem legal. A gente tem a Embrapa aqui no Brasil, né, que desenvolve muita coisa. Tem empresas muito boas, sabe? Eu falo porque, assim, a gente, como está no meio do agro, né, e existem empresas também que são relacionadas ao Aqua Capital, que trabalham com essa área, a gente vê muita coisa legal que a gente O agro desenvolve, é sabe? muito avançado, assim, é sensacional. Nossa, As pessoas têm uma visão do agro que é um pouco distorcida, mas a gente tem muita coisa boa, né? A gente alimenta basicamente 40% da população aí. Exato. Eu também estava vendo esses dias reportagens, né, de todas as áreas, né, em agricultura nas quais o Brasil é ou líder de produção ou vai passar a ser líder em pouco tempo de produção no mundo. Então, assim, a gente consegue, sim, a gente tem a vantagem de ter uma área muito grande, né, dentro do Brasil, que a gente consegue uma área agricultável muito grande, mas a gente também tem uma questão, um viés tecnológico muito forte dentro da agricultura. Né? Então, a gente, agora entrando na questão da Ultratis, a gente usa, por exemplo, como eu comentei, essa questão da recuperação da osmose, que a gente consegue recuperar água, é um sistema de membranas. É um sistema um pouquinho mais desenvolvido do que, por exemplo, uma indústria mais anterior, digamos assim. A gente consegue trazer equipamentos, né, com uma tecnologia um pouquinho mais avançada para conseguir entregar um resultado um pouco melhor. A gente tem isso no nosso sistema de tratamento aqui da permeada osmose. A gente trabalha também com questão de softwares, né, que também é um meio da gente trazer um pouco mais de tecnologia, software de controle, que nem eu comentei dos fornecedores de leite, para ajudar a gente a reter esse conhecimento, essas informações, né, para trabalhar melhor junto com eles. Então, por exemplo, nessa questão dos fornecedores, a gente tem mapeado todos os fornecedores, né, um mapa ali, digamos, com todos os fornecedores, né, e a gente tem informações de cada um deles, na qual a gente consegue pegar, por exemplo, qual que é a produtividade média de cada um deles, quantos animais que eles têm que estão com algum tipo de doença ou não, né, a gente faz toda essa gestão da cadeia, né, dentro de um software. Né, então, a gente consegue ter uma visão muito boa e muito melhor do que eu simplesmente estar controlando uma planilha, né, os meus fornecedores. Eu sei que o fornecedor A me entrega tanto de leite, o outro tanto. Não, eu tenho um software que faz toda essa gestão, né, que faz todo esse controle, eu consigo ver onde estão os meus fornecedores, que eu consigo desenvolver mais, né, eu consigo ver o andamento, esse fornecedor estava aqui, ele chegou aqui, né, as ações que eu fiz, trouxe ele daqui para cá. Então, eu consigo ver isso também. Né, a gente, como eu comentei, ou com software na questão de gestão logística também, né, para fazer essa questão do controle de rotas, né, para a gente otimizar as rotas de transporte logístico. Então, todas essas ações que a gente vai fazendo, a gente vai tentando sempre aliar um pouquinho de tecnologia, né? Então, na verdade, tentar usar sempre o máximo possível as ferramentas que a gente tem disponíveis, né? Então, a gente consegue hoje ter a gente identifica que a gente tem uma ferramenta que faz melhor isso aqui, a gente vai lá e avalia a possibilidade. Ó, eu tenho essa ferramenta aqui que vai me entregar mais esse modo,
Esse equipamento, como eu disse lá atrás, é um equipamento mais eficiente energeticamente, né, do compressor. Vamos trocar? Não, opa, vamos trocar. É uma tecnologia melhor, vamos trazer isso para dentro da indústria. Porque, como eu disse, a nossa ideia não é nem ser a maior plataforma de queijos que temos no Brasil, mas sim a melhor. Então, a gente tentar desenvolver dentro do que a gente tem da melhor maneira possível. E muitas vezes isso vai ser linkado a gente trazer, né, mais tecnologia de fora. Isso a gente tem muitos pontos, a gente já avalia, né? É um ponto que a gente discute com projetos e tudo, para a gente tentar trazer esses pontos. A gente faz gestão de dados também, a gente usa o ESAP, né, que é o European Single Access Point, para a gente fazer toda a gestão do ESG da companhia, né, então a gente gere todos os dados dentro de uma pasta de controle, então fica mais fácil para a gente gerir, fica mais fácil, por exemplo, se um acionista quer fazer uma auditoria e auditar nossas informações de ESG, está tudo lá, né, tudo isso a gente tenta fazer. Assim, muitas coisas, às vezes, dependendo de quem estiver ouvindo ou vendo depois, talvez as empresas ainda não tenham acesso a esse tipo de informação, não saibam como chegar nele. Mas são pontos pequenos, às vezes, que a gente consegue, como, por exemplo, fazer uma gestão um pouquinho melhor, achar um software que consiga fazer aquilo de uma maneira melhor e mais eficiente, né? Eu acho que tudo isso é bem importante para a gente trazer, né? Na agricultura, como a gente comentou, a gente já vê muita coisa sendo usada, né? E a gente acaba trazendo muito isso para o nosso fornecedor também. Como a gente pertence a um fundo, tem essas outras empresas que são ligadas ao agro, então a gente tem informações de coisas que estão saindo, a gente consegue levar isso para o nosso fornecedor também. A gente tem, como eu comentei, 2 lojas, uma loja agropecuária e uma loja de máquinas, na qual a gente também faz o acompanhamento junto, né, desses fornecedores, auxilia eles na questão dos defensivos agrícolas que eles ainda usam, né, então, da logística reversa dessas embalagens, né, que eles precisam fazer. Então, a gente faz toda essa gestão por trás e tenta trazer também para o nosso fornecedor de leite, né, esse desenvolvimento que muitas vezes não chegou nele ainda, né. Já chegou para nós, já apareceu no mercado, mas ainda nele lá no interior de São João do Oeste ainda não chegou. A gente tenta levar isso para ele também. Eu falo muito em questão de cadeia de fornecedores, eu falo muito do fornecedor de leite, porque, como eu disse, é o nosso principal fornecedor, né? Mas a gente trabalha também com os nossos fornecedores, a gente faz gestão, homologação dos fornecedores, para ter o controle da cadeia, né? E em cima disso a gente avalia o risco, digamos, que cada fornecedor traz para a gente. Como eu comentei, deu uma estiagem, o cara quebrou e não conseguiu mais nos entregar. Então, em cima disso, a gente entende que hoje o nosso fornecedor mais importante para a gente estar visando ele é o nosso fornecedor de leite, né? Por isso que quando eu falo de fornecimento, de cadeia de fornecimento, eu falo muito em cima do leite, né? Que hoje é o nosso principal foco, né? Entre todo... sabe que é muito difícil, né, como indústria, a gente olhar todas as áreas de tudo 100%. Então, a gente pega um contexto geral, a gente homologa todo mundo, né? A gente verifica a documentação de todo mundo, e aí sim vai, digamos assim, para desenvolver o fornecedor que é o nosso foco, que é o fornecedor de leite. Maravilha. Muito interessante, tipo, todo esse processo que vocês fazem aqui, tempo passou bem rápido até no que a gente tem falado, entender um pouco desse processo. Antes de eu fazer a pergunta final, e para a gente para o final, quero falar um pouco do nosso patrocinador, né, da Conversas Sustentáveis, a gente que sempre foi independente, e no ano de 2023 algumas empresas apareceram querendo ser parceiras do Conversas Sustentáveis, e para nós sempre fez sentido empresas que têm a mesma sinergia de ideias, de objetivos, e uma delas é a Trashin, que eu cheguei até te comentar, é parceiro, é membro do Conversas Sustentáveis, do nosso ecossistema, e é uma empresa que é especialista na gestão de resíduos e na logística reversa, assim, atua hoje com as principais marcas que estão aí no Brasil e no mundo, Red Bull, Alpargatas, iFood, L'Oréal, Nike e tantas outras aí. E então, para ti, para as empresas que estão ouvindo, que buscam uma empresa séria, que sabe trabalhar toda essa cadeia, que se preocupa com todo o entorno também, é só mandar um e-mail ali para o contato@trashin.com.br, diz que conheceu aí pelo Conversas Sustentáveis, que vai ter uma bonificação, tá? E então, assim, é uma empresa que eu particularmente acredito, gosto bastante, a gente tem bastante sinergia. O Sérgio, que é o fundador, quando eu comecei o Conversas Sustentáveis
como negócio, né? O podcast já tem há quase 4 anos, mas quando eu comecei foi uma das primeiras pessoas que eu chamei para bater um papo, para ver o que ele achava do modelo de negócio. Então, grande parceiro. Tchê, tenho 2 questões assim para a gente finalizar o nosso bate-papo. Uma que trata do impacto nas comunidades, como é que vocês mensuram esses impactos na comunidade? E o outro ponto é um conselho que tu possa deixar para as empresas, né, para buscar ações, para entender que cada uma tem seu porte, que às vezes vai ter empresas que é menor que a Ultratis e eles não têm que, de repente, fazer o mesmo investimento, olhar de uma forma diferente por causa do porte, entender que cada empresa tem seu estágio, seu nível de maturidade. Então, se tu puder falar um pouco de como é que vocês mensuram o impacto, como é que vocês trabalham isso, e também um conselho que tu deixa para o pessoal, além dos teus contatos, para quem quer seguir batendo esse papo contigo aí. Não, tranquilo. Assim, Wagner, a gente, inclusive um dos nossos indicadores, tá? Por exemplo, investimentos na sociedade. Um dos pontos que a gente mensura e verifica é tudo que a gente consegue investir diretamente na sociedade, né? É algo que a gente reporta aí semestralmente, né? É um ponto que a gente verifica. Mas tem toda a questão também dos impactos da empresa como um todo, né? Então, por exemplo, aqui em São João do Oeste, vou usar o exemplo, que é uma cidadezinha de 3, 4 mil habitantes no extremo oeste de Santa Catarina, né? E a gente tem uma empresa aqui que é daqui, né, que é uma empresa que surgiu aqui, que cresceu aqui, que a gente tem aqui funcionários que estão praticamente desde o início da empresa, né, e que se tornou hoje uma empresa, uma indústria de 400 funcionários, 500 funcionários praticamente aqui, né? Então, ela traz um impacto muito grande dentro dessa comunidade que a gente tem aqui, né, financeiramente, para o município, né, para a distribuição de renda dentro do município, né, esse é um ponto bem importante. Na verdade, por exemplo, Cruzília também é uma cidade menor, ali, de 15, 17 mil habitantes, se não me engano, que é de Minas, né? Então, a fábrica lá também tem lá 200, 300 funcionários também, já tem um porte legal para o município, né? Então, tudo isso é bem, vou trazer, o impacto que essa indústria traz para aquele local é bem grande. Eu acho que é um ponto que, às vezes, é importante o empresário, né, quem está trabalhando ali, observar isso, né? Verificar isso, ver o quanto a empresa é importante, o quanto é importante ela agir em cima disso, né? Qual que é a força que essa empresa tem dentro do município? Uma empresa de 400 funcionários dentro do município de 3 mil pessoas, né? Sendo que dessas 3 mil, 1.500 moram no interior e são agricultores, digamos assim, né? Então, praticamente quase toda a força de trabalho do município está dentro daquela indústria. Então, assim, ela é de extrema importância aqui dentro para a gente ter distribuição de renda no município, né, para as pessoas que estão ali crescerem dentro da empresa. Então, a gente tem pessoas que começaram na empresa aqui que hoje são gerentes da companhia, né, que são pessoas naturais aqui de São João do Oeste. Então, a gente mapeia tanto a questão de investimento direto na sociedade, a gente mapeia toda a questão de impostos que a companhia, né, paga para o município e traz de retorno para o município, investimentos que a gente faz também, né? Então, a gente está ampliando a fábrica de Cruzília, por exemplo, em Minas Gerais, né? A gente vai aumentar a produção de lá, vai contratar mais gente, né? Itacolomi também na unidade de Trindade, né? Uma fábrica que vem aumentando a produção também, a gente também vai ter que contratar mais gente. Então, tudo isso traz um impacto bem positivo, digamos assim, na sociedade. A gente também tem que medir o impacto negativo quando ele acontece e está sempre observando para reduzir o máximo possível, né? Então, por exemplo, o risco que aquela indústria traz para as vizinhanças, né? A gente trabalha, a indústria tem caldeira, por exemplo, né? Caldeira é um equipamento que trabalha com muita pressão, então ela traz um risco de explosão, caso não seja bem gerenciado, a gente observa isso, né? Diariamente, a gente tem operação e processos identificados para isso, onde é trabalhado com amônia também, a gente tem planos de emergência ambiental, plano de atendimento de emergência. Então, todos esses pontos, eles precisam ser observados, né, e levados em conta para avaliar essa questão do impacto na sociedade. O que também é muito feito é a questão da análise de materialidade. A gente identificar, então, trazer, né, os colaboradores, trazer a comunidade
e questionar deles o que é material para eles na companhia, né? O que é importante, que temas que são importantes para eles. Eu acho que é um ponto bem legal também de ser visto, que muitas vezes a gente não consegue tanto se colocar no lugar daquele vizinho da fábrica, por exemplo, né? Então, assim, fazer uma análise de materialidade, verificar, né, entrevistar, perguntar, questionar, né, todas as partes interessadas ali. Não só o teu stakeholder, né? Não é só o que o teu investidor quer, né? Não. O meu colaborador, o que é importante? Né? O que tu entende que seja importante a gente ver? O meu vizinho, né? O município, o que é importante, né? Conversa com a prefeitura, por exemplo. Né? Então, verificar esses pontos para identificar o que realmente é material para te analisar e para te medir. Eu acho que é um ponto bem legal também, pensando aí em quem está entrando nessa jornada, né, que já entra na última pergunta. Um ponto bem importante, muitas vezes, pergunta. Né, pergunta. Faz uma análise de materialidade, verifica, né, o que é importante para a sociedade ao teu redor, para o teu colaborador. Né. Então, isso é um ponto bem legal. Para quem está começando agora, que nem como tu comentou, muitas vezes não olha para uma empresa grande, né, e vê ações muito grandes, né, muito de empresas que já estão aí investindo bilhões, muitas vezes, nessas questões, né. Eu olho, por exemplo, Natura, né, olho para uma Natura, por exemplo, vejo ações muito grandes, que mesmo a gente ainda não consegue fazer, com o Tratis, né, que já somos uma empresa com um certo porte. Né, para quem é menor ainda, olha aquilo lá e fica assustado, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer algo desse tipo. Não precisa ser feito algo tão grande. Eu comentei, associa as ações pequenas que conseguem, no qual você vai conseguir ter um retorno socioambiental e também vai conseguir ter um retorno financeiro. Né? Tenta ver essas ações dentro do teu dia a dia que consegue buscar. Ouve o teu colaborador. Muitas vezes o teu colaborador tem ideias de projetos que vão te trazer um retorno muito bom. A gente fez um projeto, um programa, né? Por exemplo, no ano passado, para trazer ideias dos colaboradores. A gente teve ideias muito boas, sabe? A gente conseguiu 2 projetos muito bons, né, de redução de água e tratamento de resíduos. Então, assim, escuta, né, a sociedade ao redor, os teus colaboradores, questões de como que eu começo, onde é que eu vou, onde é que eu olho. Existe muito material já sobre isso, muitas vezes estão em inglês, né, a gente não tem muita coisa em português. Mas, assim, a gente tem todos os frameworks, né, a gente tem os padrões que, por exemplo, a gente pode usar as ISOs, né, como uma referência de como tu tem que estruturar o teu processo para que ele tenha uma estrutura um pouquinho melhor, para que ele funcione de uma maneira melhor, mais escalável, né, mais estruturada. A gente tem questão de reportes, né, GRI, SASB, TCFD, então a gente tem todos esses modelos, digamos assim, que a gente consegue seguir. Se vocês tiverem acesso e conseguirem acessar isso em inglês, melhor. Né? Senão, a gente tem também materiais em português que conseguem dar um apoio. Né? Então, o que eu trago, assim, busquem, né, esse conhecimento que ele existe hoje, escutem a comunidade ao redor, né, escutem os seus colaboradores para buscar as soluções que se aplicam melhor à situação de vocês nesse momento. Né? Muitas vezes, vocês não vão conseguir fazer um projeto muito grande, não vão conseguir investir 5 milhões num equipamento aqui que vai melhorar. Né? Talvez não tenha esse caixa sobrando naquele momento. Então, busque ações, muitas vezes, que são mais dentro da realidade, né? Para começar a dar os passos. Porque, com o tempo, você vai conseguindo fazer essas ações e vai conseguindo trazendo resultados financeiros para ti em cima disso. E, como a gente falou lá no início da conversa, vai desenvolvendo a cultura dos seus colaboradores, né? Para que eles vejam isso como algo do dia a dia. Vejam isso como algo do dia a dia e vão desenvolvendo isso aos poucos e também vão cada vez pensando mais nisso. Porque muitas vezes, como eu disse aqui no nosso programa que a gente fez, o próprio colaborador tem uma ideia muito boa. Né? Ele está no dia a dia, ele está vendo, né? Ele vê o que está acontecendo no dia a dia, que muitas vezes quem está na gestão acaba não acompanhando tão próximo. Né? Então, às vezes, a gente consegue ter quem consegue ter uma visão muito mais pontual é quem está lá no dia a dia, olhando. Então, busquem fazer, nem que seja aquilo que está mais ao alcance de vocês, sabe? Para começar, para dar os primeiros passos, para ir buscando e assim ir crescendo, né?
Perfeito. Tchê, que baita podcast aí, muito bom. Interessante, gostei muito de saber como é que funciona também internamente. Agora são parceiros também do Conversas Sustentáveis. A gente vai trocar bastante ideia, bastante figurinha. E quero agradecer também a galera que fica com a gente sempre até o final, acompanhando, busca sempre aprender, sabendo que o Conversas Sustentáveis é um podcast nichado e eu fico muito feliz de saber que no ano de 2023 a gente foi para mais 19 países, então um tema que é bastante nichado, então a pessoa tem que realmente querer saber sobre sustentabilidade, atingir o que a gente está atingindo, mostra que o interesse vem cada vez aumentando entre as pessoas por saber em sustentabilidade, totalmente orgânico, então muito legal isso, e vocês sabem que para nos achar é tudo Conversas Sustentáveis, @Conversas Sustentáveis em todas as mídias, não tem erro. E quem quiser participar também do nosso ecossistema, ser membro do Conversas Sustentáveis, também pode nos acionar via Insta, LinkedIn, no próprio site, e a gente bate um papo com mais calma. Luiz, também quero te agradecer e que tu deixe os contatos da Ultratiz, ou teus também, que tu acha que para quem quiser conversar, quem quiser trabalhar com vocês. Não, claro. A gente tem, né, o site da Ultratiz, ultratiz.com.br, né, Ultratiz de queijo, né, Ultratiz, no qual a gente tem também nosso relatório de sustentabilidade, né, quem tiver interesse, dá uma olhadinha, né, tem lá o link, pode olhar, a gente tem todos os dados lá de 2022 ainda, né, o de 2023 a gente vai fazer esse ano agora, acho que é um ponto bem legal. No LinkedIn a gente está também, né, Ultratiz, no Instagram, então, se vocês tiverem interesse em fazer o contato por LinkedIn, ou até pelo Instagram mesmo, a gente pode conversar, assim, sem nenhum problema. Maravilha. Pessoal, nos falamos e, como vocês sabem, semana que vem tem mais. Luiz, muito obrigado, meu querido. Forte abraço. Valeu, Wagner. Abração. Tchau, tchau.